Cientistas identificaram a causa do ouvir vozes na esquizofrenia. Você já ouviu falar sobre alucinações auditivas? Aquela experiência de ouvir uma voz que, na verdade, não existe, não está lá? Pois é, esse é um dos sintomas mais marcantes nos transtornos do espectro da esquizofrenia e da psicose. Mas o que será que acontece no cérebro dessas pessoas para elas ouvirem vozes? Tem um estudo recente, publicado agora em outubro de 2025, que trouxe insights e hipóteses importantes para esse, que é um dos temas que me fascina desde a faculdade. A pesquisa ela foi publicada no Schizophrenia Bulletin e investigou um mecanismo cerebral chamado de descarga corolária. Esse mecanismo ele funciona como uma espécie de sistema de previsão do cérebro. Ele usa uma cópia do comando que a gente gera ao falar ou ao pensar em palavras para prever o som que será produzido. É como se o seu cérebro dissesse para você: ei, aqui é você que está falando, então não precisa prestar muita atenção nesse som. E esse processo de previsão ajuda a reduzir a nossa resposta do córtex auditivo aos sons que nós mesmos produzimos. A gente chama isso de supressão induzida da fala. Mas e quando falamos internamente, ou seja, quando a gente pensa, a gente conversa com a gente mesmo no pensamento? O mesmo mecanismo deveria funcionar. E é aí que entra a descoberta desse estudo. Os pesquisadores compararam 3 grupos. Pessoas com esquizofrenia que têm alucinações auditivas, pessoas com esquizofrenia sem alucinações e indivíduos saudáveis. Eles mediram a atividade do córtex auditivo enquanto essas pessoas, esses 3 grupos, participavam e pensavam ali, né, em sons específicos, como ba, bé, bi, por exemplo, e ouviram sons ao mesmo tempo. Os resultados foram impressionantes. No grupo com alucinações, o cérebro não só falhou em suprimir a resposta auditiva aos pensamentos, como apresentou uma resposta aumentada quando o som era pensado e correspondia ao som ouvido. É como se o cérebro não conseguisse reconhecer o que é um pensamento ou um som externo. E o paciente interpreta seus próprios pensamentos como vozes. Essa descoberta ela é muito importante por várias razões. Primeiro, porque confirma aquilo que a gente já desconfiava, que as alucinações auditivas elas podem estar ligadas a uma falha específica de um mecanismo de previsão. Segundo essa supressão aí, isso pode ser um biomarcador, inclusive, para os transtornos psicóticos, ajudando a diferenciar pacientes com alucinações e sem alucinações. E tem mais. Entender esse mecanismo abre portas para novos tratamentos. Imagine terapias que ajudem o paciente a corrigir essa falha, permitindo que, ali desde a infância, eles consigam distinguir melhor os seus próprios pensamentos de estímulos externos. Isso pode transformar a forma como a gente trata hoje alucinações auditivas, principalmente na psicologia. Porque a descoberta desse estudo, realmente, se isso tudo se confirmar, a gente pode ensinar isso aos nossos pacientes. E eles podem ter uma interpretação diferente. Então, essa pesquisa é um grande passo na compreensão das alucinações, dos transtornos psicóticos, da esquizofrenia. O que você acha desse assunto? Você já tinha ouvido falar sobre essa pesquisa? Me conta aqui nos comentários.